amigos da Engenharia Civil. Nós estamos lançando aqui o nosso segundo vídeo sobre o uso do software F2, um software de análise estrutural. E hoje nós discutiremos um assunto bem pertinente para quem trabalha com projetos de estruturas, sobre como considerar as ligações de uma estrutura. É muito comum nos softwares, principalmente os que trabalham com estruturas de concreto armado, a definição da vinculação entre vigas e pilares, tendo aí a opção de vinculação rígida, semi-rígida ou rotulada, seria uma ligação flexível, certo? Então vamos entender o comportamento estrutural de cada um desses tipos de ligações, certo? Inicialmente nós lançaremos aqui 3 vigas biapoiadas. Então, para vocês que ainda não assistiram ao nosso vídeo de apresentação do programa, lá eu mostro exatamente quais são as ferramentas para fazer o desenho dos nossos esquemas estruturais. E aqui nós vamos utilizar essas ferramentas para que nós possamos entender um pouco mais dessa análise das ligações entre elementos de viga e pilares, certo? Bom, inicialmente vamos lançar as 3 vigas. Eu vou utilizar essa ferramenta de gradeamento da nossa área de trabalho. Vou colocar aqui na tela preta para que fique mais fácil a visualização dos nossos passos, certo? Coloquei um distanciamento desses pontos em X de 1 metro e em Y de 1 metro também. Nós precisaremos apenas desse distanciamento em X. E aí, selecionando aqui a inserção de membros, nós criaremos aí 3 vigas com 5 metros de comprimento, certo? Vamos utilizar também a função aqui snap para que nós possamos capturar esses pontos, certo? Bom, já que a nossa distância entre pontos na direção de X é de 1 metro, então pegaremos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui então o lançamento de um elemento de barra com 5 metros de comprimento. Vamos lançar 3 elementos, justamente porque nós queremos fazer a análise de 3 tipos diferentes de ligações, certo? Inseridos aqui então nossas barras, nós partiremos aí para a definição das propriedades das nossas seções, certo? Então primeiramente nós definimos aqui os parâmetros do material. Então vamos criar aqui, vou desabilitar essas opções para que fique mais fácil de nós trabalharmos. Vamos criar aqui inicialmente os parâmetros do nosso material de análise, certo? Então clicando aqui nesse ícone, criar um novo parâmetro de material. Vamos utilizar aí concreto, certo? Então vamos colocar aqui concreto. Vamos escolher aqui concreto isotrópico, certo? Depois nós discutiremos em vídeos futuros o que seria o material isotrópico. Vamos criar então esse material e o programa já introduz automaticamente alguns parâmetros básicos, como modo de elasticidade e coeficiente de Poisson, até mesmo coeficiente de dilatação térmica, certo? Vamos selecionar todas as nossas barras e pedir para aplicar para essas barras selecionadas. Também teríamos a opção de aplicar esses parâmetros para todas as barras, certo? Depois vamos definir a nossa seção para que nós possamos trabalhar, certo? Então clicando nesse ícone aqui, propriedades da seção, vamos criar um ícone para definir essa seção, né? Vamos definir uma seção retangular, certo? Para fazer esse estudo, que é a seção mais utilizada aí para projetos de estruturas de concreto armado, por exemplo. E aí vamos definir aqui as nossas dimensões. Então vamos trabalhar com uma viga de 14 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. Automaticamente o software vai introduzir alguns parâmetros, certo? Como por exemplo o centro de gravidade ou centroide do nosso elemento.
Vamos selecionar nossas barras e aplicar para essas barras selecionadas. Mais uma vez, quero destacar para vocês que nós podemos também clicar nesse ícone para aplicar essa propriedade das seções para todas as barras, certo? E agora vamos à definição das condições de suporte. E aqui que nós trabalharemos com os tipos de ligações entre vigas e pilares, por exemplo. Então, para essa primeira viga aqui, vamos considerá-la como uma viga biapoiada, certo? Então, nós vamos aqui fixar os deslocamentos, né? Impedir os deslocamentos na direção de x e de y e deixar a rotação livre. Isso aqui, se nós mandarmos aplicar nesse nó selecionado, é um apoio de segundo gênero, ou seja, impede deslocamentos na direção de x e na direção de y, surgindo assim duas reações de apoio. Para esse próximo nó, dessa primeira viga, vamos impedir o deslocamento apenas na direção de x, certo? Deixando assim o deslocamento livre na direção de y e a rotação também livre. Se nós aplicarmos esse nó, percebam que o programa vai gerar um apoio de primeiro gênero na direção de x. Só que, observando melhor a nossa viga, nós percebemos que nós temos que impedir exatamente o deslocamento na direção de y. Por isso que aqui nós temos a possibilidade de fazer essa modificação, ou seja, deixando os deslocamentos livres na direção de x e impedindo na direção de y. Mandando aplicar novamente nesse nó selecionado, nós temos agora uma viga isostática, certo? Percebam que a direção do apoio de primeiro gênero influencia totalmente nos nossos cálculos, certo? Justamente porque nós precisamos definir essas condições de suporte e se tiver uma reação na direção de x ou de y, dependendo do meu esquema estrutural, posso ter modificações nas minhas solicitações, certo? Bom, nossa segunda viga nós definiremos como uma ligação entre ela e o pilar, representada aqui pelos apoios, como uma ligação semirrígida. Então, para trabalhar com uma ligação semirrígida, como nós faremos? Bom, nós restringiremos os nossos deslocamentos na direção de x e de y, certo? Mas aqui em rotação, para diferenciar da ligação rotulada, como é o caso da nossa primeira viga, aqui nós não temos o impedimento da rotação nessa região dos apoios, nós utilizaremos aqui o conceito de molas, ou seja, mola ela permite um determinado giro de acordo com a sua rigidez, certo? Então, para efeito de cálculo aqui, vamos colocar aí 10.000 kN por radiano como rigidez dessa mola, certo? Então, selecionando aqui esse nó e mandando aplicar, nós temos aqui então os nossos deslocamentos em x e em y restritos, certo? Mas nós temos aqui também uma certa restrição em relação à rotação nessa região dos apoios, certo? E para fazer o nosso terceiro modelo, que seria de uma viga com ligação rígida em relação aos pilares, né? Nessa região aqui dos pilares, dos apoios, nós vamos selecionar aqui a opção para impedir o deslocamento na direção de x e de y e impedir também a rotação desse nó, certo? Clicando aqui pedindo para aplicar, nós temos aí um apoio de terceiro gênero ou engaste, certo? Então temos aqui desenhados 3 modelos estruturais de vigas, né? Uma viga biapoiada com a rotação livre, essa ligação aqui entre ela e os elementos de apoio, no caso os pilares. Temos aqui uma viga com uma ligação semirrígida, ou seja, uma semirrigidez entre
as suas extremidades e os apoios, né, os pilares. E temos aqui uma viga com a rotação totalmente restrita nessa ligação entre ela e os pilares, certo? Temos aí então um modelo de ligação rotulado para essa viga, um modelo de ligação semi-rígida para essa viga e o modelo de ligação rígida para essa terceira viga, certo? Então, para que nós possamos fazer o estudo, né, do comportamento dessas ligações, vamos aqui introduzir um carregamento uniforme, certo? Então, clicando aqui nesse ícone, nós vamos criar um carregamento que pode ser, por exemplo, um carregamento de parede, uma sobrecarga permanente. Então, vamos chamar aqui de G1. Vamos criar, certo? E aqui nós lançaremos esse carregamento com uma carga com um valor de 8 kN por metro, certo? Vamos utilizar aqui o eixo global dos nossos elementos para lançar esse carregamento. Então, selecionando aqui nossas 3 vigas, mandando aplicar esse carregamento, nós percebemos o quê? Que está um carregamento para cima, justamente porque o programa utiliza como eixos globais o eixo X na horizontal e Y na vertical. Só que nós temos aí os sentidos positivos da esquerda para a direita para X e de baixo para cima para Y. Então, quando nós queremos lançar uma carga para baixo, na direção de Y, nós temos que lançar como um valor negativo, certo? Então, se nós colocarmos aqui o sinal de menos, nós introduzimos esse carregamento com um valor com o sentido de cima para baixo, certo? Bom, e agora nós vamos salvar esse modelo estrutural, certo? Vamos salvar aqui como estudo de ligações entre vigas e pilares. E aí vamos verificar aqui o diagrama de esforço axial. Então nós percebemos que nós não temos aí a presença de cargas, esforços de compressão e de tração, certo? Se nós pedirmos aqui para o programa gerar o nosso diagrama de esforço cortante, nós percebemos também que nós temos aqui, para o caso de uma carga uniformemente distribuída, o diagrama característico de esforço cortante, com os mesmos valores para os 3 modelos de viga. Então, o que vai modificar a determinação da minha vinculação aqui nos apoios, né? No caso, a ligação entre vigas e pilares, se eu definir como uma ligação rotulada, semi-rígida ou rígida, vai modificar justamente aqui no diagrama de momentos fletores. Se nós temos então, olha só, uma ligação rotulada, significa que a rotação não é impedida nessas regiões dos apoios, ou seja, temos aqui um momento fletor igual a zero nessa região aqui próximo aos apoios da viga. E temos aí o momento solicitante máximo de 25 kN metro, certo? Se nós formos aqui para fazer essa análise para uma viga com ligação semi-rígida, nós percebemos o quê? Que esse momento fletor positivo ele vai diminuir e surge aqui um momento negativo, justamente porque nós temos aí parcialmente as rotações impedidas, e isso varia de acordo com a rigidez dessa ligação, no caso entre viga e os pilares, certo? E se nós considerarmos aí essa ligação como rígida, ou seja, a rotação totalmente impedida, nós percebemos que o diagrama, que os nossos momentos positivos, né? Nosso momento positivo, ele decresce mais ainda, e nós temos aqui um aumento do momento negativo. Então percebam que, de acordo com a definição dessa vinculação entre vigas e pilares, nós teremos aí uma modificação das armaduras positivas e negativas. Se nós temos esse modelo estrutural para uma viga, que é o mais comum utilizado nas universidades, nós consideramos aí a existência de apenas momentos positivos, não tendo aqui para essa viga momentos negativos.
Se nós considerarmos essa ligação como semi-rígida entre essa viga e os seus pilares de apoio, nós percebemos que parcialmente a rotação vai ser impedida nessa região aqui dos apoios. Então nós temos aqui um decréscimo em relação ao primeiro caso dos momentos positivos e o surgimento de momentos negativos. E isso varia de acordo com a rigidez dessa ligação. Ou seja, nós utilizaremos aqui menos aço para suportar as resultantes de tração devido ao momento positivo, mas nós precisaremos utilizar uma armadura negativa aqui nessa região dos apoios. E se nós considerarmos essa ligação rígida, significa que nós diminuiremos ainda mais o nosso momento positivo e aumentaremos mais o nosso momento negativo, justamente porque nós temos aí o impedimento da rotação nessa região dos apoios, certo? E aí, qual modelo é o mais correto para se utilizar? Bom, depende de muitos fatores, certo? Mas o que nós podemos esclarecer é que esse comportamento influencia diretamente na área de aço e influencia também diretamente na rigidez global da estrutura. Ou seja, cabe a um engenheiro projetista verificar para cada um dos modelos estruturais quais são as melhores soluções para trabalhar com essas ligações entre vigas e pilares, certo? Então é uma análise bastante complexa e que depende muito do modelo estrutural. Lembrando que cada estrutura tem o seu comportamento e cada estrutura é única. Não tem como nós padronizarmos o mesmo comportamento para todos os tipos de estrutura. Então cabe ao engenheiro fazer essa análise e definir o modelo mais conveniente. Um fato que cabe destaque é o seguinte: qual que é a ideia da análise de estruturas? É exatamente você criar modelos matemáticos que se aproxime do comportamento real da estrutura. Então, o que seria uma estrutura correta e uma estrutura errada? Dadas as devidas proporções, nós podemos definir que uma estrutura correta, uma estrutura boa, certo? É uma estrutura em que o seu modelo matemático de cálculo se assemelha, né, possui o comportamento mais próximo da estrutura real, ou seja, da estrutura funcionando, certo? O que seria uma estrutura ruim? Uma estrutura que o modelo matemático não condiz com o comportamento do modelo real, ou seja, da edificação, certo? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas em relação às ligações rotuladas, semi-rígidas e rígidas, e posteriormente nós discutiremos um pouco mais sobre esse assunto de forma aprofundada. Nosso objetivo de hoje foi mostrar que essa análise pode ser feita utilizando esse software de análise bidimensional de elementos de barra e que isso influencia em muitos aspectos, como por exemplo no cálculo de armaduras. Espero que tenham gostado, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Futuramente nós postaremos mais vídeos sobre comportamentos estruturais utilizando o software F2. Até mais!